Olá, librianos e librianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, Libra, a mais uma leitura para o seu signo. Libra, eu vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês, tudo bem? E Libra, eu tenho para vocês aqui uma energia que fala sobre uma restauração de fé em um momento aonde definitivamente algo se encerra para que você, nessa recuperação de fé, você também se depare ali com aquilo que foi programado para o seu destino ou aquilo que foi programado diante ali a um propósito. Essa não é uma energia muito simples, não é uma energia muito prática, muito racional, quero dizer. É uma energia bastante espirituosa e possivelmente uma energia que muda completamente o sentido de como você se sente, como você vem lidando no seu dia a dia. Vai haver aqui um encerramento de ciclo, encerramento na qual vai trazer para você aquela sensação de eu fui ouvido ou ouvida aqui diante ao meu clamar, e que isso acaba te colocando no caminho que está conectado com o que você veio realizar, ou promove um grande encontro entre você e um outro alguém aqui, Libra. Mas não é um encontro normal, né? Você conhecer uma pessoa ali no dia a dia. Aqui é como se chegasse o grande momento, vamos dizer assim, de você encontrar a pessoa que vai te dar uma possibilidade, uma oportunidade, ou que vai trazer uma cura, uma melhora para algo na sua vida. Por isso eu volto a mencionar, não é uma energia muito prática, não é uma coisa muito racional. Se você tentar analisar isso de maneira racional, você não vai conseguir encontrar justificativa, motivo, você não vai conseguir encontrar uma resposta. Somente se você olhar com o olhar da intuição, da sensibilidade, talvez até das próprias emoções, que você vai entender por que tudo isso está acontecendo. Então eu sinto que às vezes a sensação que eu tenho é que é como se ocorresse um acontecimento e talvez a intensidade que você coloca num pedido ou a sua fé ela vem de uma forma tão forte em uma situação que aí você se dá conta de que você nunca esteve só. Vocês podem ter até algum ente querido ajudando na situação também. Vamos com a energia complementar, Libra. Com a energia complementar, fala sobre vícios, tentação, obsessão. Para mim, não me espanta muito ter vindo essa energia, porque tudo aquilo que vem como um ato divino sobre as nossas vidas, isso de alguma maneira sempre ameaça as coisas ruins, sempre ameaça pessoas ruins. Então, toda vez que uma coisa fantástica acontece na nossa vida, um milagre é promovido em nossa vida, uma coisa boa acontece na nossa vida, é totalmente natural que as pessoas em torno, que estão sem fé, que estão sem visão da vida, que estão perdidas de alguma maneira, elas olhem aquilo com, às vezes, com certa amargura. Então, diante a esse ato de fé, Libra, diante disso que você está vivendo, essa experiência, você vai perceber que às vezes as pessoas deveriam se comportar de uma forma gentil ou apoiá-los, mas você vai se dar conta com a sujeira, a maldade, a inveja da pessoa como que é, até no momento que seria um momento ali delicado. Agora, em outros aspectos, Libra, isso pode
exatamente representar uma consequência de uma atitude. Então você, por exemplo, se você não cuidou da sua saúde, os excessos, ou a falta de cuidado, ou a compulsão, isso poderia ter resultado em algo, e esse algo acontece ali na sua vida, te chama a atenção, cria uma certa intensidade, só que você percebe o quão você é amado ou amada pela espiritualidade ou por Deus de alguma maneira. Eu não vou falar de certas palavras, porque às vezes você não segue essa energia, segue outras coisas. Mas aqui é como se você sentisse que você foi salvo de alguma forma. Agora, em outros casos, isso aqui também podem representar alguém que vocês estejam lidando, que às vezes o comportamento dessa pessoa, as atitudes que essa pessoa vinha tendo, gerou alguma consequência e através da sua oração, da sua fé, houve uma intercessão também, Libra. Aqui vai falar muito dessas questões de orações, porque tem muita energia espiritual aqui na leitura de vocês. Como que as pessoas estão enxergando vocês, Libra, ao redor? As pessoas, elas notam alguma questão que fala sobre dor. Tá? Então essa energia aqui seria o quê? As pessoas que você está convivendo, trabalhando, os que você socializa de alguma maneira. Ou ao menos pessoas que conseguem te visualizar de alguma forma. A percepção dessas pessoas é que existe algum sofrimento interno. A impressão que as pessoas estão tendo é que você está preso ou presa em alguma questão que te gerou muita dor. Às vezes assim, você está indo num processo de luto. E as pessoas entendem o quê? Libra ainda está num luto, então eles ainda estão um pouco apegados a essa dor e por isso que eles não andam muito bem. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão psicológica. Então quando alguém está observando vocês, é como se as pessoas sentissem que vocês não estão sendo mais os mesmos, aquelas pessoas cheias de energia, animadas, mais para frente. É como se houvesse alguma inconsistência, alguma questão que faz elas sentirem que vocês estão mergulhados em algum tipo de dor, em algum tipo de problema aqui. Pode ser alguma questão que você acabou expondo para os outros, que pode estar relacionado a alguma traição, a algum tipo de engano aqui também. Como que vocês, Libra, estão se vendo aqui na situação? Vocês acreditam que tiraram vantagem de vocês ou que estavam, de alguma maneira, tirando vantagem aqui? Então, num caso de exposição, você poderia ter falado para as pessoas o que se passou e as pessoas falam, bom, Libra foi traído, né? E aí você tá com aquela sensação de, poxa, tiraram proveito de mim. Ou essas amizades fazem isso. Essa aqui também é uma energia que ela também remete, por exemplo, em assuntos de saúde, em assuntos de outras pessoas, por exemplo, alguma negligência cometida. Então isso aconteceu porque houve uma negligência. Isso aconteceu porque alguém não agiu de uma maneira profissional. É claro que isso também pode refletir na sua própria personalidade, Libra. Você também pode estar tentando tirar vantagem de alguma situação. Tudo bem? E se no caso você foi a pessoa que traiu, você que tentou tirar vantagem de algo ou qualquer coisa nesse sentido, as pessoas podem, né, no seu entorno, estar enxergando você como uma pessoa, por exemplo, desleal, infiel. Então é importante sempre trazer os dois lados. Qual que está sendo o maior medo e a maior insegurança aqui? Está relacionado com o próprio o valor, né, que se tem, o amor em si.
Então, até que ponto eu me valorizo, até que ponto eu estou me amando? Porque existe um medo e uma insegurança muito grande de não conseguir se sentir bem ou de não estar se valorizando. Aqui não é nenhuma questão dos outros valorizarem vocês, mas assim, eu estou me valorizando? Existe uma preocupação muito grande aqui. Será que eu estou? E existe um medo de talvez estar cometendo um erro ou de não estar fazendo a coisa certa aqui. Qual está sendo a expectativa de vocês, Libra? A sua expectativa pode estar relacionada a alguém de água, câncer, peixes ou escorpião. Né? Se no caso for uma pessoa, você tem uma certa expectativa que essa pessoa ela pode te ajudar de alguma forma. Seja em termos de acolhimento, de ajuda, de tratamento, de amizade, de relacionamento. Para outras coisas, vocês podem sentir que precisam equilibrar alguma emoção aqui. Vocês precisam equilibrar alguma emoção. Em casos de infidelidade, que pode, claro, ocorrer, pode haver aquela sensação de eu tenho uma expectativa que a amante ou essa terceira pessoa não siga em frente com tal pessoa, ou que não dê certo, ou alguma coisa nesse sentido. Aqui realmente existem situações que eu não posso deixar de mencionar, que fala realmente sobre alguma dor, alguma coisa que não está certa aqui. Só que vocês podem ver realmente que essa pessoa talvez, no sentido bom, é claro, uma pessoa que talvez entenda você perfeitamente, entenda as coisas que você está sentindo, ou que é uma pessoa que pode te ajudar de alguma forma. Ou no caso, realmente, você pode estar tentando se conectar mais emocionalmente com algo e talvez você está sentindo que não está conseguindo no momento, porque talvez você pense, se eu fizer isso, será que vão tirar proveito de mim? Se eu ajudar essa pessoa, será que essa pessoa será grata? Qual está sendo o desafio de vocês, Libra, para esse período? O desafio de vocês pode envolver crianças, filhos, né? Às vezes você trabalha com criança, então você pode estar tendo alguma questão envolvendo esses assuntos que podem realmente ser desafiadores. Para outros, fala muito sobre a parte financeira. Então você está trazendo novas ideias, está fazendo investimentos e existe um desafio em torno disso, que talvez seria o retorno dos ganhos, em como trazer isso para o mercado financeiro, em como trazer isso para o mercado profissional. Então, aqui existem questões mais assim, envolvendo questões de crianças, filhos e a parte material. Às vezes, como eu vou sustentar ou como eu vou arcar com isso aqui daqui para frente. Como que está a espiritualidade de vocês? A espiritualidade de vocês é interessante isso aqui, porque assim, não vai ser igual para todos, mas aqueles outros que não estiverem nessa energia vão ter também assim, vamos dizer assim, uma movimentação. Primeiro, alguns librianos e librianas aqui tá sendo tocado, vamos colocar dessa forma, tocada, a explorar mais aquilo que estuda ou aquilo que pratica no momento. Então é como se lá na parte espiritual a sua energia tá ok, Libra. Você não tá com uma vibração baixa, sua vibração tá elevada. Você não tá sofrendo nenhum assédio espiritual, mas os seus guias, os seus mentores, suas entidades, elas estão incentivando vocês a explorarem mais aquilo que vocês fazem em termos espirituais. Então você trabalha com alguma terapia, explore mais a fundo, talvez algumas técnicas, busque algum compreendimento maior. Por quê? Porque isso vai ser preciso para uma situação futura. Eu trabalho com o espiritual, eu jogo tarô, por exemplo.
Então pede para quê? Você compreenda mais, talvez, o que o tarot está te dizendo, que você se aprofunde mais, se jogue mais na emoção, porque isso vai ser preciso para uma situação futura. Talvez para algum consulente que você vai ajudar, para algum trabalho que você vai ser chamado a ser feito, o que for. Aqui realmente pede para que você explore mais a fundo, vá mais a fundo daquilo que você faz. Você não trabalha com isso, mas você segue uma religião. Pede para que você explore mais a respeito da religião, porque isso vai servi-los a futuro. Para outros, vocês têm um ente querido, tá? Para ficar mais detalhista, né? Uma pessoa do elemento fogo, pode ser de Áries ou Sagitário, uma pessoa que partiu da sua vida. Tá? Então nós temos entes queridos que quando vivos, né, eram desses signos, que está cuidando de vocês, que está acolhendo vocês e está preparando vocês para algo. Mas também fala dessa energia encontrando vocês de alguma maneira, né? Então eu creio que seja no plano astral, espero. E assim, tem muita coisa, muita informação nesse encontro. Talvez isso acalme o coração de muitos aqui. Então, é o que eu estou sentindo aqui em relação a vocês. Como é que está o nível de consciência? Né? Como vocês estão... Na parte da mente, é como se você quisesse mudar algumas coisas na sua vida. Quando você olha, você fala, eu quero mudar o jeito que eu estou me sentindo, eu quero mudar a maneira que eu estou trabalhando, eu quero mudar de casa, de estado, eu quero mudar as coisas como elas estão agora. Né? Então, por parte de vocês, existe de fato essa intenção de promover essa mudança. Como que está a parte emocional? Na parte emocional, vocês estão buscando serem mais firmes. Por mais que vocês sintam alguma coisa, assim, eu sinto assim, Libra, que aqui o que vocês podem estar tendo dificuldade é na parte emocional. Não é uma dificuldade em si, mas você não está conseguindo expressar 100% o que você está sentindo. Você não está conseguindo colocar alguma coisa para fora. Só que essa parte emocional, ela pega muito a sua parte intuitiva, ela pega muito a sua parte criativa. Então, se você trabalha com criatividade, ou se você gosta de usar a sua intuição na maioria das vezes, se você não traz um pouco desse emocional, você não consegue ter uma definição, você não consegue se policiar em algumas coisas. Então, a parte emocional mostra muito mais vocês sendo exigentes, sendo mais firmes. Existe, claro, maturidade, mas pouca expressão emocional. Para outros casos, né? Isso aqui pode representar o marido, a pessoa com quem você está se relacionando, que é uma pessoa que influencia na sua parte emocional no momento. Pode ser que alguém esteja criando sentimentos por um chefe, e isso também influencia na sua parte emocional. Né? Mas eu também não descartaria questões de pessoas que já são comprometidas, por exemplo, homens casados aqui. Né? Mas, caso você não tenha mais a pessoa amada na sua vida, e eu não me refiro a uma pessoa que você se separou e cada um seguiu o seu caminho, eu me refiro a alguém que partiu, você ainda mantém seus sentimentos intactos por essa pessoa. Você ainda continua amando, independente dessa distância, né? Assim, houve uma morte física, mas ainda se mantém essa conexão em espírito. Isso também pode ser um filho, né? Mas eu tenho forte aqui a energia de Áries. Vocês podem realmente ter perdido alguém de Áries e essa pessoa está muito voltada com você no emocional nesse momento e espiritualmente também. Os signos, Libra, que eu tenho aqui forte para vocês é o signo de Áries, ele está bem forte na leitura de vocês. Mas eu tenho Aquário, eu tenho Gêmeos, eu tenho Leão e Touro, eu tenho Sagitário, eu tenho Câncer. Então eu vou falar um pouco a respeito para vocês, né, possivelmente de como as coisas vão fluir aqui.
Primeiro, existe uma luta, você está lutando por algo, e isso está relacionado com aquela questão, né, que pode envolver filhos, pode ser envolver a guarda dos filhos, pode ser também envolver uma questão, lutar pela vida de alguém. Às vezes você trabalha em ambiente que você precisa fazer algum procedimento, ou você é médico, ou você é enfermeiro, o que for. Aqui também fala muito de uma persistência para tentar conseguir resultados melhores em quesitos materiais. Vocês estão prestes a fazer uma mudança após um período ali, né, de sofrimento. Então, se encerra essa situação, se encerra essa etapa de aproveitadores, oportunistas, para você intercalar seu auto-amor e conseguir fazer a mudança para aquilo que é necessário. É como se você estivesse deixando de se envolver, de se relacionar com pessoas que têm ali ainda uma mentalidade um pouco fechada, e você estivesse indo para pessoas que têm mais responsabilidades, pensam em crescimento, pensam em desenvolver as coisas. Bom, vamos lá. Para quem está lidando com o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, existe alguma dor relacionada a eles? Às vezes uma sensação de perda, às vezes um sentimento de sentir que não houve alguma lealdade. Mas eu não sinto que é uma coisa no momento presente, é uma coisa que você já vem carregando lá de trás, alguma coisa que provocou, marcou algo emocional. Pode ser que essas energias se sintam assim em relação a vocês também, mas existe esse sentimento, alguma coisa que ainda mexe com vocês. Para quem está lidando com energia de câncer, vocês e câncer podem ter aquela coisa de confio ou não confio, dou uma chance ou não dou uma chance, mas existe muito uma situação onde alguém está tirando proveito um do outro aqui, né? Daquilo que o outro pode oferecer em termos de estabilidade. Não que essa pessoa está tirando proveito financeiramente de alguém, mas talvez a convivência ou que essa pessoa dá de conforto para outra, em termos, às vezes, de respeito, fidelidade, sentimento. Então, alguém acaba, querendo ou não, tirando proveito disso. E quando sente que isso vai ser perdido, essa pessoa imediatamente muda o comportamento para ter a outra pessoa de volta. Então, não há uma intenção aqui de deixar a pessoa embora ou terminar alguma coisa aqui. Para quem está lidando com pessoas mais velhas, fala sobre entrega, amor, sentimento que começa a crescer. Para quem está lidando com a energia de touro em específico, a energia de touro vai começar a tentar mudar as coisas aqui, não como é ou como trata vocês, mas é uma energia que vai se mostrar muito mais sentimental ou querer de alguma maneira te proteger. Só que, Libra, às vezes touro não gosta de sentir que vocês querem mandar ou controlar em tudo, e isso pode fazer com que aconteça discussões. Tudo bem? Pode ser vice-versa também. Para quem está lidando com o elemento água, escorpião ou peixes. De alguma maneira, essa pessoa ela traz uma energia de melhora. Então é uma pessoa que ela transmite alguma coisa boa para vocês. Pode ser um momento agradável, uma companhia agradável, pode ser que a pessoa ela faça você rir, pode ser que essa pessoa ela esteja te ajudando com algum tratamento. Por exemplo, se você buscou um médico, uma conselheira, o que for. É uma pessoa que está te ajudando. É uma pessoa que parece que quando ela aparece, de alguma maneira parece que a sua vida fica mais leve, fica mais tranquila, porque você confia nessa pessoa, e essa pessoa ela ganha a sua confiança porque essa pessoa ela não te está desrespeitando, essa pessoa te trata com muito carinho, é uma pessoa que valoriza as coisas. Então essa pessoa ela conquistou sua confiança devido ao comportamento, à maneira que estava agindo. E é como se essa energia ela também agora estivesse trazendo essa coisa boa para vocês aqui. Pode ser alguém também que tenha um contato com a espiritualidade. Para quem está lidando com Capricórnio, ou a energia
de Gêmeos. Vocês estão lutando ou um contra o outro, ou lutando juntos pela mesma causa. Só que precisa ter muita cautela, porque alguém está imaturo ou imatura diante da situação. Então, assim, gêmeos e vocês podem querer a mesma coisa, mas existe alguma imaturidade. Então, às vezes, querer que só uma vontade seja feita. Né? Se for ali energia de Capricórnio, pode haver aí alguma sensação de um lutar com o outro para ter alguma coisa, enquanto ambos deveriam se unir para lutar contra a situação em si. Tudo bem? As outras energias aqui, né, de Leão, de Aquário, essas energias elas estão neutras. Então não está tendo movimentações ali surpreendentes ou alguma coisa negativa. As coisas elas vão se manter como estão. Ainda falando sobre Capricórnio, pode haver alguma intensidade entre vocês que, se não souber ter o controle, pode virar uma densidade. Né? Então, tudo começa muito intenso, muita paixão, vão fazer junto, tal, 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 e depois isso vira um ciclo de abuso, então tem que ter uma cautela aqui. Tudo bem? Quais são os conselhos aqui para Libra? Libra, o aconselhamento que vem aqui para vocês é o seguinte: procurem se concentrar no que é necessário. Não fique se apegando a detalhes insignificantes, né? Seja no seu trabalho, na sua família. Às vezes você fica se apegando numa coisinha boba que aquilo não vai trazer nenhum resultado positivo, nenhuma resolução. Foca realmente no que é necessário, né? No caso aqui, a raiz do problema, a raiz da situação. Só que também saiba, né, o momento de parar. Porque nem sempre você precisa ficar ali se sacrificando, se sobrecarregando. Saiba o momento de parar para refletir. Porque fala que existe um foco aqui que acaba gerando uma perda de tempo ou um desperdício, porque está se concentrando numa coisa que não é necessária essa concentração, né? Então pede para que vocês, né, olhem as coisas ali diretamente. Para de focar em bobagem, tudo bem? Então é isso, Libra. Muito obrigada. Tenham um bom período. Se cuidem. Tchau, tchau, Libra.